Fala, nação rubro-negra! Vamos ver aqui a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra o Botafogo da Paraíba. Isso aqui na Globo Rio de Janeiro e também na SBT Rios. Então vamos ver ali as prováveis escalações para esse jogão de hoje. Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Rio e também para Globo. Aproveite também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal se você é um flamenguista de coração. E deixa ali também nos comentários de quanto você acha que vai ser o jogo de hoje, qual vai ser o placar deste jogo de hoje. E vamos ao vídeo. O Flamengo, recebe o Botafogo da Paraíba hoje à noite no Maracanã. Vantagem do empate, venceu o primeiro jogo por 1-0. Ô Ricardo Lai, Felipe Luiz tem falado sempre que o pessoal tá cansado e tal, desgaste do calendário. Deve poupar uma galera hoje aí, né? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. É muito jogo, né, o calendário do futebol brasileiro, e o Felipe Luiz, né, com a comissão técnica, né, a comissão médica do Flamengo, vai poupar alguns jogadores, não terá força máxima o Flamengo que tem essa vantagem, né, de jogar pelo empate, né, para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Então, de olho nisso e também nesse desgaste, né, físico dos jogadores, e também no jogo do próximo domingo, né, Escobar? É contra o Palmeiras, líder do Brasileirão, em São Paulo. Então, tudo isso, todo esse combo aí, o Flamengo não terá força máxima, mas dois jogadores devem voltar à lista dos relacionados: o Arrascaeta, que foi poupado no clássico contra o Botafogo, e o Gerson, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro no fim de semana. E tem também o Wesley, né? O Wesley, ele não vai poder jogar contra o Palmeiras no próximo jogo do Brasileirão, né? Terá que cumprir suspensão, então hoje ele deve estar relacionado para essa partida. O Flamengo que tem desfalques, né, do Alan, do Pulgar e também do Plata, e o mais recente desfalque, o De La Cruz, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no clássico contra o Botafogo. Vamos conferir então no campinho, né, a provável escalação da equipe do Flamengo, com o Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga João Vitor e Danilo, na esquerda o Ayrton Lucas, o meio de campo com Everton Araújo, Gerson e o Matheus Gonçalves, e mais à frente Michael Cebolinha e o centroavante Pedro Escobar. Ricardo Lai, menino Joshua, fez o gol que decidiu o jogo, o primeiro jogo contra o Botafogo. Tá relacionado ele? Tá relacionado. Joshua é o Flamengo que teve aí muitas chances de gol naquela partida, né, contra o Botafogo lá em São Luís do Maranhão. Acumulou várias situações de gol, mas só conseguiu o gol da vitória com o moleque, né, o garoto, 17 anos. Semana que vem, na segunda-feira, faz 18 anos de idade. O Joshua, que naquela partida entrou aos 33 minutos do segundo tempo e na parte final da partida conseguiu fazer o gol. É um dos destaques aí do Flamengo. Público, 15 mil ingressos vendidos até agora. Público baixa a previsão, Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Hoje tem Flamengo, Vene Casagrande, contra o Botafogo da Paraíba no Maracanã. Esse jogo pela Copa do Brasil, aquela mesma competição que o Vasco jogou ontem. Sim. E que o Flu também joga hoje. O técnico Felipe Luiz vai promover mudanças no time. A gente falou bastante isso pela semana e vamos falar mais um pouquinho hoje. Cadê? O atual campeão da Copa do Brasil vai entrar em campo com um time alternativo. Com a vantagem do primeiro jogo, após vencer o Botafogo da Paraíba por 1-0, o rubro-negro pode empatar, que fica com a vaga para as oitavas. Com um acúmulo de jogos, o foco do Flamengo hoje é poupar. De La Cruz sofreu lesão no joelho esquerdo e não fica à disposição. Alan, Pulgar e Plata também estão no departamento médico. Além deles, Felipe Luiz deve preservar Arrascaeta, Léo Ortiz, Alexandro, Bruno Henrique, além do goleiro Rossi. Ele, inclusive, que vem se destacando pelas últimas defesas. De acordo com o portal SofaScore, Rossi tem média de 2,3 defesas e 0,4 gols sofridos por jogo pelo Flamengo na temporada. E é ainda o menos vazado do Brasileirão, com apenas 6 bolas na rede. No entanto, se por um lado o rubro-negro não sofre gols, por outro já não tem conseguido fazer. Apesar de ter o melhor ataque da Série A com 17 gols no Brasileirão, o time vem tendo problemas ofensivos nos últimos jogos. Hoje a equipe mista tem a chance de chamar a atenção de Felipe Luiz para voltar a ter um ataque potente. O jovem Joshua, autor do primeiro gol, pode ter a chance de brilhar novamente. E outros que não vêm conseguindo mostrar um desempenho em campo, como é o caso de Cebolinha e Michael.
Flamengo e Botafogo da Paraíba se enfrentam hoje às 9h30 da noite no Maracanã, em um jogo que vale a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Venê, com tudo que você observa, com tudo que você vai olhando das escolhas do Filipe Luís, como você acha que ele vem para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba? Fernandinha, tudo que eu venho acompanhando, as entrevistas coletivas do Filipe Luís, ele reclamando bastante de calendário, que em determinado momento o torcedor precisa entender que os melhores não vão conseguir entrar em campo. Acredito eu que ele vai com uma equipe considerada reserva. Acho que a única exceção aí deve ser o Wesley, porque o Wesley está suspenso para o jogo contra o Palmeiras. Então não faz sentido você poupar o Wesley, colocar o Varela, correr o risco de perder o seu reserva na lateral direita para um jogo importante no final de semana. Então acredito que ele possa colocar Matheus Cunha no gol, no lugar do Rossi, obviamente. Na lateral direita ele mantém o Wesley do time titular e aí você bota os dois zagueiros reservas, até para eles ganharem minutagem, isso é importante, Danilo e João Vitor. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Não faz o menor sentido ele botar o titular Alexandre. E aí no meio de campo, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, deixa eu ver outro nome aqui, talvez. O Gerson, que ficou fora do último jogo. Isso que eu ia te perguntar. O Gerson, de repente, pode ganhar minutagem. Você acha que o Gerson pode ganhar minutagem? Porque, lembrando que o Gerson não jogou o último jogo, porque ele teve um cartão vermelho no penúltimo e contra o Botafogo ele não jogou. Eu acho que não é nem ganhar minutagem, é porque o Gerson é um cara que, fisicamente falando, ele é fominha demais. Assim, é muito difícil a gente ver o Gerson ser poupado de algum jogo ou até mesmo ser substituído. Quando ele é substituído, eu fico até preocupado. Então acredito que ele coloque o Gerson sim, já que ele foi a ausência no último jogo. E aí no ataque ele bota o ataque considerado reserva. Michael, hoje o Pedro é reserva, né? Toda vez que o Arrascaeta joga, o Pedro fica no banco de reservas. Tá nítido que o Filipe Luís não coloca os dois juntos por uma questão de intensidade, e até aí tudo bem, porque o Pedro não está vivendo o seu bom momento físico, e é isso. Time reserva, Fernandinho. Eu não vejo motivos para colocar um time considerado titular num jogo como hoje, e no segundo tempo você coloca a garotada. O Lohan, por exemplo, vai ser relacionado de novo. No jogo anterior, o Filipe Luís justificou que não colocou o Lohan porque ele não havia treinado como profissional. Mas então por que levou? Dessa vez ele já treinou com o profissional. Então o Lohan ele pode ter uma oportunidade no segundo tempo. Aí você bota o Alacian, que é um jogador que tem muito vigor físico. Você bota o jovem Joshua, que fez o gol. É Joshua que fala, Vini? Ou Joshua. Enfim. Não, é porque às vezes você já falou com a família. Que eu não sei. Eu tô sempre em dúvida. É Joshua ou Joshua? Eu tô na dúvida também. Tá. Mas enfim, é esse garoto que tem potencial, que inclusive renovou o contrato dele recentemente. Então, assim, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, ao Belo, mas é um time considerado reserva, e no final de semana você tem o Palmeiras pela frente, que é um jogo mais difícil. Tem show do Belo hoje no Maracanã? Não, diz que o Venê prefere o sorriso maroto. Ah, entendi. Não, eu gostava muito dos travessos. Sorria que eu estou te filmando. Essa era boa, tá? Rodriguinho. Lucas Pedrosa, já comentamos aqui pela semana, né? Talvez essa seja realmente a melhor decisão do Filipe Luís para encontrar o Botafogo da Paraíba, né? E assim, você vê um personagem como o Lohan, que ele fez naquele jogo contra o Corinthians, quando os meninos estão se sentindo confiantes e o Filipe Luís entrega isso para os meninos, pela confiança e pelo entendimento que ele tem de cada um, eu acho que isso valoriza também, hein, o Pedrosa? Eu acho que vai ser muito importante para você manter também a competitividade desse elenco. Assim, os jogadores, quando eles são relacionados, eles não entram em campo, aquilo vai baixando a motivação. E aí, quando eles forem exigidos para entrar em campo em jogos muito importantes, não que hoje não seja importante, eles acabam estando em outra intensidade, acabam não estando preparados mentalmente também, nem fisicamente. Então, o jogo de hoje na Copa do Brasil, eu acho que todos deveriam encarar assim, é uma oportunidade para você sempre se colocar entre as substituições imediatas do Filipe Luís. Então tem vários jogadores aí que estão precisando se provar. Se o Flamengo não tiver time para ganhar do Botafogo da Paraíba, com todo respeito, que é um lugar lá que eu gosto muito, João Pessoa, desculpa, não tem nem a mínima condição disso não ser possível, ainda mais jogando no Maracanã com essa equipe do Flamengo. E aquilo, né? Recuperar a confiança também. O Pedro não vive um grande momento, entre outros jogadores também que a gente falou aqui, o Matheus Gonçalves, que merece uma oportunidade decente, não a bagunça, entrar aleatória e tudo mais. Acho que é uma oportunidade decente para ele mostrar seu futebol, entre outros jogadores que também precisam dessa chance. Cris. O Flamengo hoje vence tranquilo para mim. É isso aí, nação. E você, o que você acha sobre isso aí? Pedro, será que Pedro não vai ser titular mesmo nesse jogo de hoje contra o Botafogo da Paraíba? Meio que impossível isso aí, né? Mas vamos ver. Não sei se Pedro não será titular. E que tal aí, o que você acha de colocar o Joshua também? Uma oportunidade boa para ele fazer gol novamente aí
e até se destacar mais e ganhar mais oportunidade ali no Mengão, né? É isso aí, essas aí são as prováveis escalações do nosso Mengão. Lembrando que hoje é pela Copa do Brasil e fim de semana tem jogão aí contra o Palmeiras, que está na liderança com 4 pontos de diferença, né? Então, hoje nesse jogo, com certeza o Flamengo vai poupar muitos jogadores, mas tem alguns aí que possa ser que esteja no time titular de hoje, como por exemplo o Pedro, o Wesley, que não vai estar no jogo contra o Palmeiras porque levou cartão vermelho, né? Levou cartão vermelho não, ele levou o 3º cartão amarelo, então está suspenso aí desse próximo jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. O Flamengo pode colocar ele hoje, ou também talvez não, né? Talvez queira deixar ele descansando um pouco mais, mas vamos ver qual vai ser essa provável escalação. Assim que sair eu posto aqui no meu canal também, tá? Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Rios e também para Globo Rio de Janeiro também. Se você também ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e voltamos mais tarde com mais informações do nosso Mengão. Até a próxima.